Olá, você que nos assiste, que nos ouve, bem-vindo a mais um SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e comigo está, lá no Rio de Janeiro, o meu colega e amigo Bruno Martins. Tudo bem, Bruno, por aí? Tudo bem, Daisy? Bom dia e vamos lá para uma gravação de mais um SETcast. É isso aí, hoje tem muita coisa boa para acontecer, vocês vão ver logo mais. E só lembrando que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema, a SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão brasileiro e mundial. Participou, por exemplo, da definição do modelo da TV digital e agora participa dos trabalhos voltados à TV 3.0. Isso aí, Daisy. E um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação e, portanto, estar presente em todos os canais. E agora estamos aqui com o SETcast, que é esse espaço interativo, descontraído, que abre a possibilidade de conversas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos. É isso aí, Bruno. E hoje a gente tem uma convidada muito especial e ela vem diretamente do Maranhão para o nosso programa. É a professora Li Shang Xuen Cristina Silva Souza, que nome grande, mas é porque é um nome de gente potente, de mulher poderosa. Bom, eu não vou me adiantar, eu tô aqui ansiosa para adiantar mais coisas, mas Li, muito obrigada por sua presença. É uma honra recebê-la aqui entre nós. Li, que é professora da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Bom dia, Deise, Bruno, o público do SETcast. É um prazer estar aqui, né? Nós que somos da universidade, que estamos o tempo todo trabalhando com ensino, com pesquisa, com extensão, com gestão, cuidando ali da ciência brasileira. Às vezes a gente não tem muito espaço, né, na mídia, fora dos eventos e periódicos de divulgação científica tradicionais para falar. E quando a gente recebe um convite assim para falar um pouco mais sobre o que nós estamos fazendo e levar para a sociedade o que a gente está fazendo, de devolução, inclusive, de investimento público no nosso trabalho, é sempre um prazer muito grande, porque, afinal de contas, se as pessoas elas não sabem o que a universidade está fazendo, dificilmente elas vão defender a universidade, principalmente a universidade pública. Aliás, eu vi que você também é diretora de extensão, além de tudo, aí da UFMA, não é isso? Da Pró-Reitoria de Extensão? Isso, eu estava na diretoria de extensão até dezembro, mas eu pedi exoneração do cargo porque eu preciso dar conta de um segundo doutorado. Gente, para tudo. Olha, ali, ela é comunicadora social, comunicóloga, né, com habilitação em jornalismo. Ela é mestre, ela é doutora, ela é pós-doutora e agora ela está fazendo uma nova graduação na área de TI e também está fazendo um novo doutorado na área aí de sistemas de informação. Ela vai explicar mais pra gente, mas assim, para vocês entenderem o fenômeno e a grande mulher, né, a grande pesquisadora estudiosa que temos aqui entre nós, né? Então, ali ela sempre pesquisou muito televisão, então ela vai contar um pouquinho mais pra gente, o audiovisual como um todo. Enfim, então a gente tem um papo muito bacana para contar, para falar para vocês aqui hoje, né, Li? É verdade. Bom, eu sou jornalista formada aqui pela Universidade Federal do Maranhão. Eu trabalho com televisão desde sempre, se bem que meu primeiro emprego foi no rádio, na Rádio Universidade. A gente tinha um programa de divulgação científica chamado Rádio Ciência, que foi um projeto de extensão e ele continua até hoje. Depois eu fui trabalhar na televisão, aqui na afiliada da Rede Globo TV Mirante, fiquei um tempo, eu era produtora do Globo Esporte local e do Esporte 10, que era um programa de entretenimento esportivo semanal. Depois eu decidi que não queria mais trabalhar na televisão, no mercado, e fui fazer o meu mestrado. A minha monografia já foi sobre televisão, minha dissertação de mestrado em comunicação foi sobre o telejornalismo esportivo. Depois eu fui fazer um doutorado em ciências sociais, e aí eu trabalhei com construção do que nós chamamos de identidades nacionais, um estudo comparado da identidade nacional construída pela televisão no Brasil e na Argentina. Aí no pós-doutorado eu
fugi um pouquinho da TV, fui trabalhar com jornais impressos, que também é uma coisa que eu gosto muito, principalmente na área da comunicação política, né? Eu trabalhei com a cobertura do impeachment da ex-presidente Dilma, mas a televisão sempre foi o meu local, sempre foi o meu lugar de conforto, meu lugar de inquietação. Eu sou uma telespectadora assídua, inclusive eu fico extremamente incomodada quando os meus pares da ciência da computação chamam telespectador de usuário. A gente tem até uma brincadeira que eu digo que cada vez que alguém chama um telespectador de usuário, um panda morre na China, porque são categorias diferentes. Usuário é uma categoria sociológica, aliás, usuário é uma categoria tecnológica e telespectador é uma categoria sociológica, econômica, política e cultural. Então, são, né, perspectivas diferentes. E eu estou fazendo agora uma graduação em engenharia de software, que é algo que eu deveria ter feito há 20 anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa da tecnologia nas ciências sociais. E estou fazendo um doutorado em ciência da computação aqui na UFMA, é um programa em associação UFMA com a UFPI, a Universidade Federal de Pernambuco, ou a Universidade Federal do Piauí. E no doutorado, eu estou pesquisando as possibilidades da TV 3.0 para a TV pública. Como eu sou uma pessoa que também trabalha com comunicação pública há um tempo, dou aula sobre comunicação pública, pesquiso comunicação pública, comunicação política, então, em vez de jogar fora, entre aspas, 20 anos de experiência em comunicação e em televisão do ponto de vista social, eu decidi juntar o que é tecnologia do que é ciência social. Então, eu costumo dizer que eu sou um híbrido, né? Igual a série da Netflix, tem uma série. Eu sou um híbrido, né? Entre tecnologia e ciências sociais. E tem sido muito interessante porque é uma perspectiva que, a rigor, não deveria haver essa separação. A comunicação, ela é tanto processo, ela é tanto linguagem, quanto ela é tecnologia. Né? Então, a gente tem, inclusive, dentro da comunicação, a gente estuda uma teoria que chama teoria matemática da comunicação, que nas ciências exatas é chamada de teoria da informação, do Shannon e Weaver, mas, por algum motivo, no campo da comunicação, essa perspectiva de estudar a comunicação como tecnologia, ela foi perdendo espaço para outras perspectivas, para outros paradigmas, e agora há uma tentativa de retomada. Alguns pesquisadores, aqui mesmo na Universidade Federal do Maranhão, nós temos, além de mim, outros pesquisadores, outros colegas que têm essa pegada. Lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, nossos colegas também estão nessa pegada de voltar a estudar comunicação e tecnologia como interdisciplinaridade dentro de um mesmo campo, que é uma coisa que estava meio que em falta. A gente estava trabalhando muito as questões mais sociológicas, mais antropológicas, de linguagem, estudos culturais, e a gente foi vendo a tecnologia avançar sem fazer parte do processo dessa produção de tecnologia. Então, um dos motivos para eu finalmente criar coragem, seguir o que o meu coração pedia desde sempre, que era ser um estudante, ser uma pessoa de exatas, entrar para a área de tecnologia, da computação, foi justamente conseguir fazer esse movimento de ver a comunicação também como produção de tecnologia, e não apenas ser crítico de mídia, que é algo muito importante também, não apenas fazer a crítica da tecnologia, mas entender como essa tecnologia está sendo construída, participar do processo de construção dessa tecnologia, no meu caso da TV 3.0, para então a gente conseguir fazer uma crítica atrelada à produção dessa tecnologia. Uau, bem interessante essa sua visão, Li. E cada vez mais a tecnologia e a comunicação estão misturados ali, e cada vez mais, principalmente com essas novas ferramentas de rede social e agora com a IA generativa, né? Cada vez mais você vê ali algoritmos de conteúdo, né? Então essa interseção entre tecnologia e comunicação está cada vez mais fluida ali, né? Como que você vê esse novo cenário aí com o ChatGPT, com o Sora AI que foi lançado recentemente? Olha, eu costumo dizer para os meus alunos
algo que, assim, acaba sendo um clichê, mas ele é muito verdade. A inteligência artificial, ela não vai roubar o emprego do meu aluno. Ela vai roubar o emprego do meu aluno que não souber usá-la. Se você não sabe usar as ferramentas de tecnologia, independe de qual tecnologia seja, você vai perder o emprego para alguém que saiba usá-la. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, principalmente os meus alunos do mestrado, né, que a gente tem aqui um mestrado profissional em comunicação. Quem quiser fazer o mestrado com a gente, lá para abril, deve estar saindo o edital de seleção da próxima turma. Nós temos 15 vagas por ano. E o que eu falo muito para os meus alunos, principalmente os do mestrado profissional em comunicação? Se vocês não souberem sequer manipular planilhas em Excel, vocês vão ter muita dificuldade futura no mercado de trabalho, e essa dificuldade ela já existe hoje. Hoje, eu vejo muitas vagas no LinkedIn, por exemplo, que são de perfil para comunicador, que saiba escrever para as redes sociais, que tenha conhecimento de análise de dados, métricas e BI, e aí está lá entre os requisitos. A pessoa tem que ser formada em engenharia, tem que ser formada em computação, tem que ser formada em sei lá das quantas, e ninguém cita lá a comunicação social. O cara basicamente está sendo contratado para escrever, para produzir conteúdo e analisar conteúdo, mas como ele não domina as ferramentas de analytics, ele não domina a ciência de dados, ele perde essa vaga para uma pessoa que não tem o treino, não tem a capacitação com a escrita, que é uma coisa que nós temos no nosso curso de comunicação, mas a pessoa, ela sabe lidar com dados. Ela manipula dados, ela analisa dados, ela visualiza dados, ela faz storytelling com dados. Então, essa pessoa ela vai ter uma empregabilidade muito maior do que o estudante de comunicação que está preocupado com o texto puro. Porque o texto puro, hoje, infelizmente, existem várias ferramentas que já estão quase substituindo o escriba humano, né? Obviamente, as IAs elas não têm a sofisticação de um texto escrito com requinte de uma pessoa que consegue fazer várias análises sociais, culturais, etc., ali, econômicas, tudo misturado com elegância e estilo, porque é um modelo estatístico de que palavra é mais provável de vir depois da outra, então a criatividade é algo que não existe na escrita automatizada, mas se você tem poucos recursos, sua empresa tem poucos recursos, você precisa colocar um produto no ar rápido, você precisa atingir uma audiência que você precisa disputá-la com uma infinidade, uma miríade de outras coisas, você vai acabar optando por isso. Eu me lembro muito bem quando o chat GPT foi lançado, a BuzzFeed não demorou muito, ela demitiu mais da metade da redação, ela substituiu uma parte considerável da redação por IA. E olha que coisa interessante, no final do ano passado, a BuzzFeed praticamente fechou as portas, né? Demitiu todo mundo, perdeu receita, perdeu audiência, né? aquele entretenimento divertido que a BuzzFeed mandava para as redes sociais, meio que foi perdendo, né, a malemolência, a graça. Não tenho muitas informações sobre o motivo disso, mas do ponto de vista da curiosidade acadêmica, muito provavelmente os textos parecidos, engessados, padronizados, contribuem muito para a perda de interesse. Logo no começo, todo mundo ficava muito assombrado. Nossa, mas como é que a gente vai saber agora quando um texto foi escrito por uma IA ou quando um texto foi escrito por um jornalista, por um escritor humano? Bom, as IAs não sabem se foi a IA que escreveu, né? Tanto que professor joga lá no chat GPT, foi você que escreveu esse texto? Você coloca a Ilíada lá, o chat GPT vai dizer que sim, foi ele que escreveu a Ilíada. E a gente sabe que não foi. Então, mas como é que a gente sabe ou tem essa noção de que um texto ele é fruto das sinapses humanas e não de uma construção de uma inteligência artificial? É porque existem traços de escrita que são exclusivos do ser humano.
sabe? Quando eu escrevo o meu texto, não precisa estar o meu nome lá. Uma pessoa que me lê com frequência vai dizer isso aqui é um texto escrito pela Li Shuang, porque tem essa marca textual, tem esta marca aqui, tem este tipo de defeito, porque a gente escreve com defeito, tem esse estilo, tem, sabe, a questão do estilo é algo que ela é muito próprio, e quando você vê o estilo de uma IA, não interessa se é o Bard, se é o, o ChatGPT, se é o do Google, não interessa. Eles vão ser todos muito parecidos. E você nota, né, a superficialidade do texto, porque ele está ali escrevendo para você algo muito genérico. E o humano que escreve bem, ele não vai te entregar um texto genérico. Você pega o Marcelo Canelas, por exemplo, que é um dono de um dos textos mais charmosos, interessantes da TV brasileira, você não vai conseguir reproduzir aquilo numa inteligência artificial, porque toda a vivência de jornalista dele sai em cada palavra, em cada frase, em cada construção de sentido que ele entrega. E isso é algo que as tecnologias ainda não vão conseguir substituir. Então, para a gente, viu, Bruno, respondendo a sua pergunta, os estudantes de comunicação, eles precisam agregar conhecimento de uso de ferramentas e não temer as ferramentas. E eu sou testemunha da igreja do Excel. A primeira coisa que eu falo é, gente, aprenda o Excel. Aprendendo Excel, todo o resto vocês vão conseguir entender com uma sequência boa, porque você vai começar a aprender uma lógica de organização das informações que depois, para aprender lógica de programação, é um pouco mais difícil, mas você vai conseguir ter uma organização mental, uma predisposição para aprender novos conteúdos. Aprenda a manipular tabelas, aprenda a manipular dados, aprenda a fazer códigos, mesmo programação, algoritmos, para você conseguir extrair dados, capturar dados, analisar dados, visualizar dados. Tem uma ferramenta da Microsoft, que é o Power BI. Os meus colegas da computação morrem quando eu digo isso, mas eu digo que o Power BI ele é o primo rico do Excel, porque ele te permite criar visualizações interativas. Eu amo o Power BI, mas eu teria tido muita dificuldade para aprendê-lo se eu não tivesse antes uma base muito boa do Excel, né? Para mim o Excel é a porta de entrada para você que não é da área de tecnologia começar a entender esses processos de produção de dados, visualização de dados, organização de dados, né? Imagina você não conseguir manipular, sei lá, eu estou aqui dando aula para o meu aluno de jornalismo esportivo e a gente vai fazer a produção de uma cobertura do campeonato. A gente pega uma tabela com os jogos, com a pontuação e tal, e se o aluno não souber manipular uma tabela para extrair dali a informação que ele precisa, que é muito básica para o trabalho de transmitir um jogo, a transmissão vai ser superficial. Vai ser, sabe, você vai ter ali um catatal de informações que você não vai conseguir extrair, aliás, você vai ter ali um catatal de dados e você não vai conseguir extrair informação útil para o seu telespectador, para o seu ouvinte, né, que está ali acompanhando a sua transmissão. Então, você aprender essas ferramentas, aprender essas habilidades no mundo de hoje, para qualquer profissional, é fundamental. Para o profissional de comunicação, é condição sine qua non para que você continue no mercado. Eu lembro que quando eu comecei na TV, tinha uma figura dentro das redações que era chamada de leitor de TP, de teleprompter. Quem era o leitor de TP? Era o apresentador que apenas lia no teleprompter o que outra pessoa escrevia para ela. Então, se o editor de texto escrevesse uma palavra errada, a pessoa lia a palavra errada. Eu me lembro que teve um caso aqui que, por algum motivo, o acento não saiu numa palavra, era mausoléu, e a apresentadora leu mausoles. Era mausoléus, ela leu mausoles. E isso virou, né, se fosse na época das redes sociais, 20 anos atrás, seria meme. Isso é mais de 20 anos atrás. Nossa. Né? Então, a leitor de TP hoje não existe mais. Leitor de TP em redação nenhuma. O apresentador, ele também é editor, ele também é produtor,
editor, ele também é copydesk também não existe mais, porque todo mundo faz copydesk. Então, a função, ela evolui de acordo com a quantidade de ferramentas que são necessárias para que aquela pessoa continue na função. E se ela não domina essas ferramentas, ela vai ser substituída por um robô? Não, ela vai ser substituída por outro ser humano que domina aquela ferramenta. Acho que bem pontual, bem brilhante, na verdade, né, essa sua defesa, essa sua fala. Li, você tocou em vários pontos aí nessa fala, né? Um dos pontos, eu também sou professora universitária, e um dos pontos que a gente tem discutido bastante é tanto a questão de produção de texto, né, que a gente tem pego muitos casos de textos que são escritos, né, via chat GPT, então a gente tem discutido muito, né, sobre soluções, sobre metodologias, como a gente, então, integrar essa tecnologia muito mais do que menosprezá-la, né? Mas, enfim, como a gente consegue tomar uma posição que não seja radical, mas, ao mesmo tempo, educativa, pedagógica. E outra questão também, que você toca aí, na questão do próprio jornalismo. Porque o jornalismo em si, a gente tem discutido bastante na categoria, você sabe disso, como jornalista, sobre a questão de você utilizar, por exemplo, ferramentas né, utilizar dados, ferramentas de SEO aí na construção do texto, e até que ponto a gente tem que ficar subordinado a isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente também não considerar isso, a gente vai perder a audiência também, porque existe um outro tipo de apelo, né, de chamada para o público, para que ele consuma as notícias. Então, para mim, eu sinceramente, assim, né, eu queria te escutar mais sobre isso. Eu não consigo ver muita clareza, assim, não consigo ter uma resposta para isso, mas é isso, assim, acho que muitos colegas têm discutido, inclusive, né, o próprio, óbvio, né, que o jornalista será sempre jornalista, sempre teremos o jornalista, mas tem discutido exatamente o papel do jornalismo nisso, já que a produção de conteúdo tem se tornado algo desenfreado, e pessoas não jornalistas também têm escrito, e o público, geralmente, ele não pergunta se foi um jornalista ou não que escreveu. Óbvio que quando ele quer uma informação mais legítimo, ele vai para os canais da grande mídia, dos grandes veículos de comunicação. Mas a gente tem discutido muito até que ponto, por exemplo, esse tipo de linguagem, uma linguagem que é baseada, né, nesses buscadores, mecanismos de busca, ele, de repente, pode prejudicar a qualidade, o processo jornalístico, a essência do jornalismo. E eu queria te escutar. Deise, na verdade, essa questão, ela tem uma resposta que ela é anterior à redação. O problema começa na academia. E a gente precisa fazer essa autocrítica, a gente está na academia. Os nossos cursos de comunicação, o curso de audiovisual, rádio e TV, ele consegue evoluir um pouco mais, ele tem evoluído um pouco mais rápido, embora institucionalmente os projetos político-pedagógicos demorem 5 anos para serem aprovados. Mas, na prática, os professores conseguem implementar mudanças no dia a dia da sala de aula com um pouco mais de robustez e rapidez. Mas, no caso dos cursos de jornalismo, a gente tem um problema muito grave, que é a estrutura em si dos cursos. Os nossos cursos, eles são formatados para formar jornalistas para um mercado que não existe mais. A principal disciplina da maioria dos cursos de jornalismo no Brasil hoje é laboratório de jornalismo impresso. E assim, não é que o jornalismo impresso tenha morrido, mas é que o suporte evoluiu. E você não pode transpor o texto do papel para a internet, para o celular. Você não pode fazer isso. Você precisa adaptar a linguagem. E os cursos, eles ainda estão muito presos aos anos 90. Sabe? A gente está aqui no meu curso, por exemplo, trabalhando uma reforma curricular, e o nosso currículo ele é relativamente jovem. Eu acho que ele é de 2008, 2009, 2010, enfim. Mas ele já não atende à estrutura do mercado. A gente tem uma disciplina chamada assessoria de jornalismo. Eu vou dar essa disciplina esse semestre. Mas a gente não faz mais assessoria de jornalismo exatamente, sabe? A gente, com aquela
perspectiva do jornalismo empresarial. A gente faz uma assessoria de comunicação que é voltada hoje para atendimento a diversas necessidades de vários tipos de clientes e que estão em várias mídias. Então, adaptar essa disciplina com uma ementa que é muito mercado de 10 anos atrás para o mercado atual é muito complicado, porque, por exemplo, é uma disciplina que não prevê gerenciamento de crise em redes sociais, porque ela é formulada para assessoria tradicional de comunicação. Né? Então, os cursos de jornalismo eles precisam realmente enfrentar a questão da modernização do currículo, e não é apenas trocar nome de disciplina, não é apenas trocar bibliografia, pegar um livro dos anos 50 e colocar um dos anos 2000, não é isso. É a mentalidade do curso, que profissional eu estou formando para que mercado? Eu não posso querer formar um profissional para um mercado que não existe mais. E o mercado tradicional de jornalismo, um mercado para o qual eu fui formada, você foi formada, esse mercado não existe mais. O que existe dele são fraturas, são resquícios, é uma evolução. Claro, ainda existe a televisão? Existe, mas a linguagem não é a mesma. Antes da gravação, a gente estava falando sobre os nossos cabelos. Né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei em televisão, você não tinha pessoas com cabelo cacheado no vídeo. Cabelo crespo, então, esquece. Né? Primeiro porque o chroma key você não recorta, então você tem que alisa todo mundo. Aí depois vieram os cenários reais, né, em substituição ao cenário virtual do chroma key, e aí que as possibilidades de cor de roupa foi mudando, de maquiagem foi mudando. Hoje você vê, por exemplo, jornalistas, homens, que usam barba. Antigamente quase ninguém, quase homem nenhum usava barba no telejornalismo. Então as coisas foram mudando, a linguagem foi mudando, o mercado foi mudando, porque o público foi demandando representatividades diferentes no vídeo. E essa representatividade, ela diz respeito também à sonoridade do que eu ouço. Então antes todo mundo tinha o mesmo não sotaque. Nossa, sim, eu acho que fundamental, né? A gente até falava sobre isso, né, Eli? Porque era assim que as pessoas diziam quando eu era estudante de jornalismo. Eu sou uma pessoa que sou do sertão, sou de Picos, Piauí, uma cidade lá do Nordeste. As pessoas diziam: olha, você deseja muito trabalhar em TV, mas para você trabalhar em TV, você vai ter que neutralizar o seu sotaque. Porque senão você não vai conseguir emprego, você vai ter que alisar os seus cabelos. Ah, não pode usar tatuagem. E aí eu passei uma coisa engraçada, né? Eu passei anos da minha vida que eu tinha vontade de ter um segundo buraco na orelha. Mas aí eu não tinha, porque eu tinha a esperança de um dia trabalhar em TV e eu não ia poder ser contratada porque eu tinha um segundo buraco na orelha e depois um piercing. E aí quando foi... ano passado eu me revoltei e aí botei logo 2 piercing aqui na orelha, mais um segundo buraquinho aqui na orelha embaixo e fiz uma tatuagem. Eu falei, basta, o mundo mudou e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, uma grande libertação, assim, da nossa geração, né, Li? Isso é uma libertação muito grande, mas se você for olhar os manuais de jornalismo que nós trabalhamos na academia, eles ainda falam dessa coisa da maquiagem não ser um ruído, para pegar lá aquele conceito do Shannon e Weaver, da teoria matemática da comunicação. A maquiagem carregada é um ruído, a barba é um ruído, os óculos coloridos são um ruído, o sotaque é um ruído. É um ruído. A forma como você escreve, tais palavras são um ruído, o texto assim assado, sabe? Esse mercado mudou, e o mercado ele muda não por imposição de um Big Brother que está numa sala decidindo o que vai ser feito. Ele muda porque o público muda. E assim, sabe que eu cheguei a fazer, inclusive, Li? Eu cheguei a fazer fonoaudiólogo com essa intenção de que ele neutralizasse o meu sotaque. Né? E aí hoje eu fico muito feliz. Eu lembro que em nos anos 2000 eu participei de um congresso da FENAGE. E nesse congresso, nessa época, a gente discutia lá em João Pessoa, discutia regionalismo, a importância do regionalismo no jornalismo. Ou seja, é uma luta antiga e longa e difícil, né? E que bom que esses novos tempos, como você fala, né? Os tempos mudaram, o público mudou, o público tem novas exigências. E que bom que isso aconteceu. Acho que está fazendo bem para todo mundo. Só falta agora as faculdades de jornalismo incluírem nos currículos esse novo mercado.
Porque a gente não pode continuar escrevendo, ensinando. Por exemplo, eu fico muito agoniada quando eu pego os meus alunos de jornalismo esportivo, são alunos que estão já no 6º período do curso, eles já têm 3 anos de curso. E eles chegam para mim com aquele lead que poderia muito bem ser escrito por uma pessoa de 60 anos de idade, porque ele aprendeu, né, a fazer o lead daquele jeito. E a escolha de palavras, a escolha de enquadramentos, não é a mesma para o jornal impresso, para o jornal na web, para o Twitter, né? E também você não pode simplesmente transformar o jornalismo numa sequência de tweets. Isso também não. Você precisa ter profundidade, nem 8, nem 80, né? Tem que haver um equilíbrio. Então, a questão do jornalismo hoje, essa crise de credibilidade, que é uma crise generalizada em todas as instituições democráticas no mundo inteiro, e o jornalismo, ele é uma instituição da democracia. Tá? Quando a gente pensa em jornalismo, a gente tem que pensar, tem que se lembrar o tempo inteiro que sem jornalismo livre, responsável, não existe democracia. Tá? A Verdade. democracia ela é um pilar fundamental, o jornalismo é um pilar fundamental da democracia. Não existe democracia sem jornalismo. E se existe uma crise de confiança no jornalismo, existe uma crise de confiança na democracia, nas instituições do judiciário, nas instituições de ensino, nas instituições da saúde. Por exemplo, a questão da crise da baixa cobertura vacinal no Brasil é um problema de saúde pública? Mas, por trás dessa crise de saúde pública, existe uma crise de comunicação. Há uma crise de comunicação em que desinformação, fake news, eu não gosto dessa palavra fake news porque ela é uma impossibilidade teórica na minha cabeça, mas enfim, a desinformação, fake news, criam uma crise de comunicação que redunda, que culmina numa crise de saúde pública, que é a baixa cobertura vacinal. Gente, como assim? Quando eu era criança, tinha toda uma... Né, quando eu era criança, umas 4 décadas atrás, tinha toda uma... campanha, Zé Gotinha. Nossa, a gente ia para a escola, Zé Gotinha estava lá, a gente abraçava Zé Verdade. Gotinha. Me lembro. Nossa, leva a injeção na escola. E ninguém questionava, né? E não tinha essa de, deixa eu saber qual é o laboratório aqui dessa vacina. Não existia sommelier. E o Brasil conseguiu erradicar várias doenças, assim, né? E tomar um lugar no mundo, assim, nesse protagonismo, né? Sabe, eu tenho uma tia que ela é deficiente física por causa das sequelas da poliomielite. Mas quando ela era criança não existia a vacina. E ela daria qualquer coisa para ter nascido numa época em que a vacina contra a polio existisse. Sabe? E hoje você vê pais que não vou vacinar porque eu li que vacina cria não sei o quê. Então é uma crise de comunicação que culmina em uma crise de saúde pública. Às vezes, a questão da segurança pública, você tem mais sensação de insegurança do que a insegurança em si. Eu não estou dizendo que não existe insegurança pública no país, tá? Mas dependendo das configurações e brigas políticas de um determinado local, os jornais, né, os meios de comunicação tradicionais daquele lugar, ou só vão pautar os problemas da segurança pública e você fica com medo de pegar um pobre do ônibus, ou não, esse aqui é maravilhoso, esse lugar é muito legal, esse lugar não tem assalto, aí você pega o ônibus e acaba sendo assaltado. Né? Então, é assim que são as coisas na comunicação. A gente sabe que a política atravessa a comunicação, porque a comunicação ela é política, ao fim e ao cabo. Com certeza. O entretenimento é político, o esporte é político, tudo é político na comunicação. Então, a crise de confiança no jornalismo, a crise de confiança na mídia tradicional é um problema da democracia e as instituições que cuidam desse arcabouço democrático não podem relegar a questão da comunicação. Quando, por exemplo, você derruba a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão, você abre as portas para uma crise de confiabilidade muito grande, porque as informações estão vindo de todos os lugares e você simplesmente não sabe se aquela informação é confiável, porque você não sabe
qual é o arcabouço da pessoa que está emitindo, da pessoa, da instituição, do veículo, enfim, né, que está emitindo aquela informação. Recentemente a gente teve o caso daquela página que está no Twitter, no Instagram, de fofocas, né, que publicou uma notícia falsa de uma moça que estaria se relacionando com eu esqueci o nome dele agora, um humorista piauiense, e a menina sofreu tanto hate, sabe-se Deus lá por quê, que a menina já tinha outros problemas e ela acabou se matando. E não houve nenhum tipo de responsabilização do veículo. Por quê? Porque não é um veículo de comunicação, é um veículo de entretenimento. Isso culminou no suicídio, eles se esquivam. Sim. Eles se esquivam, porque, olha, a gente não é jornalista. Eu vou te falar uma coisa. Os meus alunos fizeram uma pesquisa, meus alunos de primeiro semestre fizeram uma pesquisa com esse site aí e foram entender quem que eram as pessoas que trabalhavam ali. Não tinha nenhum jornalista, tá? Publicitário, pessoas de outras áreas da comunicação, mas jornalista não tinha ninguém na equipe. Então, isso nos chocou bastante, né? Porque eles tinham essa curiosidade. Ou seja, daí eu sempre reforço, né, a importância aí das técnicas e das habilidades e do discernimento jornalístico nesse processo. E a ética, acima de tudo, que a gente aprende desde sempre, especialmente, né, com tudo que a gente estuda, mas também é ditado pelo nosso código de ética do jornalista brasileiro, né? Li, só mudando de assunto aqui um pouquinho agora, você falou em esporte, né? E aí eu lembrei, né? A gente está com um tempinho bem curtinho, assim, mas enfim, a gente ainda quer falar de TV 3.0, daqui a pouco o Bruno vai conversar com você sobre isso. E um fenômeno que eu tenho observado na academia é a quantidade de alunos interessados em atuar na editoria de jornalismo esportivo. Então, assim, eu passei por algumas universidades e é sempre quase a maioria dos alunos que têm entrado, assim, e é um fenômeno, né? E aí o seu mestrado, né? Você falou exatamente cobertura esportiva na televisão, jornalismo ou entretenimento? Aí agora eu faço a mesma pergunta para você. Jornalismo ou entretenimento? Olha, eu defendi a minha dissertação em 2005, então são quase 20 anos. Quase 20 anos depois, eu te respondo o que eu achei, né, nos resultados. Ainda é jornalismo. A cobertura esportiva, embora ela tenha um traço de entretenimento muito grande, ela ainda é jornalismo. E por que eu digo ainda é? Porque essa cobertura ela obedece aos critérios de noticiabilidade, ela obedece aos valores de notícia, embora o conteúdo seja entretenimento, a forma como esse conteúdo chega em determinadas faixas de horário para o telespectador, elas vêm como jornalismo. Só que é um jornalismo diferenciado. Por que o jornalismo esportivo, hoje, ele atrai tantos jovens? Quando eu fazia comunicação, na disciplina de jornalismo esportivo tinha 4 alunos. A turma só não foi fechada porque 2 desses alunos precisavam de uma eletiva para se formar. Tá? As pessoas não tinham muito e eu tive dificuldade para conseguir um professor que quisesse me orientar a minha monografia. Tá? E quando eu fui para o mestrado, eu também tive muita dificuldade para conseguir um professor que quisesse orientar a minha dissertação. Né? E ainda bem que eu tive um orientador maravilhoso, tanto na graduação quanto no mestrado, que eram pessoas que gostavam muito do esporte. Mas por que a juventude hoje gosta muito, tem procurado muito? Porque a juventude de hoje percebeu que essa linguagem mais leve e essa possibilidade de experimentação que o jornalismo esportivo te traz, ele enriquece as tuas habilidades para atuar em qualquer outra editoria. Tá? No início do jornalismo esportivo, era aquela coisa, se você não serve para nada na vida, você vai ser jornalista. Se nem para isso você serve, você vai ser ou jornalista de polícia ou jornalista esportivo. Né? A gente que estuda jornalismo sabe que tem essa, né, no início do século XX, jornalista não era uma pessoa muito bem vista na sociedade. Né? O negócio parece que não muda muito. E hoje, o jornalismo esportivo, ele é um grande laboratório de experimentação de novas linguagens, de novos formatos, de novas formas de transmitir o conteúdo multiplataforma. Na verdade, o jornalismo esportivo ele tem um potencial de transmediaticidade.
né? A gente tem ali Verdade. aquele conceito conteúdo transmídia, que no jornalismo esportivo ele é muito, muito, muito palpável. É. Porque ontem, por exemplo, eu tava acompanhando o jogo do meu time aqui no Campeonato Estadual pelo YouTube, porque o time tem um canal no YouTube. Quando tá jogando no campeonato, Série B, Série C, tem na TV, tem na Sport TV, TV Brasil, enfim, mas a gente está ali no Twitter, a gente pega o um pedacinho do trecho do jogo e joga no Twitter, joga no Instagram, joga no Facebook, sabe? E a gente faz com que esse conteúdo ele circule com linguagens diferentes, em plataformas diferentes, ao mesmo tempo. O jornalismo esportivo ele consegue fazer isso. Então ele é muito atrativo para a garotada da geração Z por isso. Sem falar no Porque fenômeno Cazé TV, né? Vamos falar aqui do fenômeno Cazé TV, porque assim, eu acho que o Cazé tá arrastando multidões. A gente precisa reconhecer desses jovens que querem atuar com isso, com comentário esportivo, assim, é um fenômeno. Isso, o Cazé TV é um terremoto dentro da cobertura tradicional do jornalismo esportivo. Né? A Cazé TV, né? Que é a televisão do Cazé, a Cazé né? TV. A Cazé TV é um terremoto, porque ele junta características da antiga TV, da antiga forma de narrar, ele traz o formato, né, da Twitch, né, dessa coisa de transmissão de videogame. Então, e o que é interessante? O esporte que era muito visto assim, coisa de meninos e de velhos, né? Chega um tempo que acompanhar que o futebol também tem essa coisa, esses refluxos, né? De baixa audiência em alguns pontos. É coisa de menino e é coisa de velho. De repente, futebol é coisa de menina e coisa de gente muito jovem. Tá todo mundo ali acompanhando os campeonatos estaduais, eles não morrem. Meninas e meninos, jovens. Meninas e meninos, todo mundo, né? E os campeonatos estaduais eles estão tendo uma sobrevida muito grande graças ao fenômeno da transposição do futebol para as redes sociais, porque a TV aberta, né? Infelizmente, ela não dá tanto espaço assim para os estaduais como era antes, né? O foco é o calendário nacional, o calendário da Conmebol, enfim, e os estaduais eles são ali assim, olha, isso aqui é um campeonatozinho para você ficar aquecendo, para não ter atrofia muscular, enquanto o campeonato que importa de verdade não começa. Só que a paixão pelo futebol, ela começa no estado. Você tem um time do seu estado ali, né? E tem toda uma tradição, né? Tem toda uma histórica, né? Com certeza. Por exemplo, aqui no Rio, eu sou do Rio, né? Então aqui, por exemplo, um Fla-Flu aqui no Campeonato Estadual realmente é algo que tem toda uma tradição, né? Tem toda uma história por trás ali. O gol de barriga, quem não se lembra do gol de barriga do Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Ali contra o Flamengo em 95, né? Fluminense, Flamengo. 95. Então, Li, deixa eu pegar esse volume todo de conteúdo que você está trazendo aqui, está nos enriquecendo, e você fala muito sobre mudanças e a sociedade que muda e novas tecnologias, e a gente sabe que você está envolvido aí no projeto da TV 3.0, né, que é mais uma proposta de mudança aí da TV para acompanhar todas essas mudanças que a sociedade está vivendo, né? Fala mais um pouco sobre esse projeto, sobre os achados que vocês têm encontrado nas pesquisas que vocês têm feito em campo e as mudanças do perfil do telespectador. Certo. A gente está envolvido agora no projeto, né, fase 3 da TV 3.0, e é um projeto em rede. Somos 90 pesquisadores, né, temos 7, 8 universidades envolvidas, infelizmente ainda poucas mulheres, né, não somos muitas mulheres no grupo, mas esse número também tem aumentado, né, do ano passado para cá, mais mulheres têm entrado no grupo, e dentro da proposta da TV 3.0, existem vários casos de uso, né, vários requisitos que estão sendo atacados, que estão sendo trabalhados simultaneamente, para que, dentro do curto período do tempo de desenvolvimento da pesquisa, a gente consiga dar conta de todos esses requisitos. Né? Se você
fazer um por vez, você vai demorar anos até você entregar tudo. Então, você faz um trabalho conjunto em rede, cada grupo de universidade com o seu requisito. Dentro dessa perspectiva, tem o grupo da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, com a Universidade Federal de Juiz de Fora e a PUC do Rio de Janeiro, mais a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade o Cefet do Rio de Janeiro, que estamos atacando a orientação a aplicativos. E dentro da orientação a aplicativos tem dois ramos. Tem o ramo da acessibilidade, que é a Universidade Federal da Paraíba, que está assim, brilhantemente atacando esse requisito, e tem a nova jornada do telespectador, e tem a imersão. Quem está trabalhando com a parte de imersão, interatividade, é a Universidade Federal Fluminense, com o Cefet Rio, e a nova jornada do telespectador tem sido uma empreitada da Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal de Juiz de Fora e a PUC Rio. E dentro da nova jornada do telespectador, o que nós temos feito? Nós temos trabalhado com as ferramentas da engenharia de requisitos e trabalhando com a integração do telespectador no processo de desenvolvimento. Porque normalmente, em algumas fases de desenvolvimento de produtos tecnológicos, os engenheiros desenvolvem e depois são testados e os usuários vão lá e usam. Mas com a televisão não dá para ser assim. Porque televisão não tem usuário. Televisão tem telespectador. E o telespectador brasileiro, ele tem um apego, ele tem uma relação com a televisão, que é uma relação cultural, social, econômica, política, de identificação muito grande. Então, qualquer mudança na forma de consumir o conteúdo da televisão impacta muito na vida das pessoas. Porque a televisão no Brasil ela é uma tecnologia social. Ela não é apenas um aparelho, né? O nosso Arlindo Machado ele já dizia que a televisão ela não é um eletrodoméstico na sala. Ele é uma tecnologia social que permite com que o país seja integrado via Embratel, né? Aquela integração via satélite. E o Eugênio Butti dizia isso, o Brasil foi um país integrado via Embratel. E para que essa orientação a aplicativos, que é um paradigma que substitui a orientação a canais, ela possa ser compreendida e ela possa ser feita de uma forma mais suave possível, sem rupturas bruscas, a gente inclui nessa pesquisa o telespectador, basicamente de duas formas. Por meio de grupos focais. Então, a gente primeiro fez uma sessão para que as pessoas, os telespectadores desse grupo, 8 pessoas, avaliassem como é assistir televisão aberta hoje. Então, elas falaram sobre as dores delas, o que era legal, o que não era, o que precisava ser mantido, nessa orientação a canais. Depois, a gente deixou. E esse protótipo foi levado para a SET Expo e foi avaliada. Antes de ir para a SET, esse protótipo foi avaliado pelos telespectadores, né? De como que chega nos canais de TV aberta, que hoje cada televisor é de um jeito e você acaba perdendo muito tempo para encontrar um conteúdo. Então, a gente tem uma proposta de harmonização de como chegar nesse conteúdo, etc. Aí depois a gente teve uma outra sessão em que mais funcionalidades foram agregadas a essa orientação a aplicativos, e aí as pessoas do grupo focal passaram a entender o que era essa orientação a aplicativos a partir de telas que começaram a interagir com elas. Esse sinal é orientado a aplicativo, mas esse conteúdo continua chegando pelo ar, não depende de internet, se tiver internet ele é enriquecido por outras formas, e pipipipopopó. Então as pessoas começaram a entender, e quando foi no final do ano, a gente já tinha um protótipo mais amadurecido, e a gente queria saber como que as pessoas que nunca ouviram falar em TV orientada a aplicativos reagiriam na rua. Então, a gente fez uma pesquisa de opinião pública, nós ouvimos 385 pessoas aqui na região metropolitana da Grande Ilha de São Luís. São Luís, a ilha tem 1.400.000 habitantes, divididos em 4 municípios, então nós fizemos uma distribuição ponderada, né? E esse número de 385 foi calculado nessa base de 1,5 milhão de habitantes para uma
para uma margem de erro de 5% e um nível de confiança de 95%. Então, a gente, né, fez um cálculo estatístico para saber quantas pessoas a gente deveria ouvir. E fomos para a rua com tablets e com as telas printadas ali no tablet. A diferença do grupo focal é que lá no grupo focal as pessoas viam o protótipo em movimento, e na rua as pessoas viam o protótipo em prints de tela, e elas foram apresentadas ali a esse conceito, os achados são muito interessantes, porque, por exemplo, ao mesmo tempo em que as pessoas acham bom que haja uma programação fixa na televisão, por quê? Porque é cultural, marcar encontro depois da novela, antes do jornal, depois do jornal, sabe? A programação, ela serve como marcação cultural do tempo no Brasil. Mas ao mesmo tempo que as pessoas acham isso legal ainda, elas também querem ter a possibilidade de assistir o programa que elas quiserem na hora que elas puderem. Ou seja, que a programação também possa ser adiantada, retardada ou flexibilizada. Então, com relação à forma como as pessoas encontram conteúdo, realmente as pessoas estão muito insatisfeitas, isso foi provado na pesquisa. Como as pessoas enxergam a TV aberta, o que é a TV aberta para as pessoas, tudo isso a gente foi, né, pesquisar, foi procurar saber o que elas achavam. E o mais importante, a avaliação delas dessa nova orientação. Em geral, foi muito bem recebido pelo público, e só que as pessoas elas perguntavam basicamente duas coisas. Isso, eu vou pagar por isso? Porque é uma preocupação, né, das pessoas, a televisão vai ficar muito melhor, o conteúdo vai ser mais variado, mas eu vou pagar para assistir TV aberta agora? E a outra questão é, a minha tela não é tão grande, eu não tenho uma televisão de 40 polegadas, 50 polegadas, sei lá quantas polegadas, minha televisão é pequena. Isso não vai ficar confuso na tela, esse monte de informação, esse monte de possibilidades? Então, assim, quando a gente ouve as pessoas na rua, as pessoas que vão consumir a televisão, as pessoas comuns, que não têm esse letramento digital muito grande, né, que não discutem conceitualmente a TV, a gente traz de volta para a academia a visão que deve ser incorporada ou na totalidade, ou o máximo que for possível, dentro dessa nova proposta. E tem sido uma experiência assim, enriquecedora, porque são pessoas da comunicação, pessoas da computação, pessoas híbridas, trabalhando nesse novo conceito. E isso tem trazido para a gente um enriquecimento, tanto do ponto de vista da produção acadêmica, né, de novas possibilidades de pensar academicamente a televisão, quanto do ponto de vista do desenvolvimento, novas possibilidades de desenvolvimento da televisão. Então, para a 7Expo desse ano, a gente vai levar um protótipo mais completo, acabado mesmo, de como vai ser essa nova televisão, já com as funcionalidades de imersão, interação, acessibilidade, já tudo junto ali, né, nesse protótipo, entregar o controle remoto na mão das pessoas. Olha, agora pegue o controle remoto, mexa nessa televisão e me diga, essa televisão é que ela vai te atender às suas necessidades, como a gente já faz no grupo focal. Só que lá são 8 pessoas, né? Uma delas é um adolescente, tem uma deficiente visual, pessoa com baixa visão, temos uma pessoa idosa com mais de 70 anos de idade, então a gente procurou, né, pegar vários perfis, são os perfis reais dos telespectadores, pessoas com mais poder aquisitivo, pessoa com menos poder aquisitivo, pessoa com letramento digital, pessoa sem letramento digital, pessoa com alta escolaridade, pessoa com baixa escolaridade, então está todo mundo ali. Então esse processo de desenvolvimento de um novo paradigma de televisão, que faz com que o telespectador ele esteja incluído na fase de produção da tecnologia, isso é enriquecedor. E do ponto de vista do pesquisador, da comunicação, isso é um sonho, né? Porque normalmente a gente estuda o efeito da tecnologia nas pessoas, né? A gente faz estudo de recepção com a tecnologia pronta, com conteúdo pronto, a gente entrega para a pessoa, está pronto. E aqui a gente está trazendo o telespectador para a fase de produção dessa tecnologia. E isso tem trazido para a gente insights, tem trazido para a gente discussões riquíssimas. As nossas reuniões, às vezes, elas
são verdadeiros pré-prints, são verdadeiros position papers, né? Se a gente transcreve as reuniões, elas viram artigos, porque são discussões, são posições de academia que a gente, né, vai discutindo ali, olha, isso aqui a gente leva, isso aqui a gente não leva, tem sido um processo altamente enriquecedor do que é fazer ciência no Brasil. E nesse ponto, cabe destacar, eu já falei, mas eu vou falar de novo, a importância da universidade nesse país, principalmente da universidade pública. Nós temos a Mackenzie, temos a PUC no projeto, mas a imensa maioria das universidades que estão trabalhando são universidades públicas, federais. E essas universidades, nós trabalhamos com muito pouco. Nós temos laboratórios, alguns laboratórios com tecnologias que precisam de reposição, com pesquisadores que precisam de suporte, mas, enfim, a gente sabe quais são as condições estruturais da universidade pública no Brasil hoje, e mesmo assim a universidade pública, em vários setores, em várias áreas do conhecimento, estão entregando conhecimento, tecnologia, avanços para esse país de uma forma assim espetacular. Uma pena que a gente ainda não saiba comunicar isso para o público. E às vezes as pessoas, por não saberem o que nós fazemos, o que nós devolvemos para a sociedade, acabam também não dando importância para a gente, ou até nos atacando, né? Enfim, desafiando a autoridade da academia. Mas normalmente é por falta de conhecer o que nós estamos fazendo. E neste ponto aqui, com relação à televisão aberta, a Academia Brasileira ela está fazendo um esforço em rede muito grande para entregar para a sociedade um novo paradigma de TV aberta, um paradigma que vai ser de TV orientada a aplicativos, que vai permitir com que finalmente a televisão ela cumpra aqueles preceitos constitucionais do capítulo sobre a comunicação social no Brasil, porque vamos lembrar que a radiodifusão brasileira ela é uma concessão pública e ela tem preceitos constitucionais para seguir. Né? E esses preceitos constitucionais, alguns deles acabam que ainda não foram devidamente endereçados, implementados, porque a tecnologia ainda não permite. Mas a partir do momento em que a tecnologia permitir que você vai poder ter acesso a mais cidadania bem ali com a sua televisão e o seu controle remoto, a gente vai conseguir fazer com que a sociedade ela avance, né? Principalmente em questões mais civilizatórias, como eu costumo dizer, questões de direitos humanos, acesso à saúde, acesso à informação qualificada, acesso à educação gratuita, né? O Brasil ele tem uma experiência riquíssima de teleeducação, isso pode se aprofundar, isso pode melhorar a partir do momento em que essa tecnologia da TV 3.0 estiver nos lares. Só lembrando, né, que a universidade também participou, várias universidades participaram do primeiro consórcio, né? Eram 22 instituições e empresas que pensaram também o desenvolvimento da versão, se a gente pode falar, 1.0 da televisão digital, né? Então, agora esse trabalho continua e é louvável realmente, é importante, é muito importante que a sociedade, através da academia, esteja ali representada no Fórum Brasileiro de Televisão Digital e nesses grupos de trabalho. Bom, Bruno? Está sendo ótimo aqui, é uma aula, né? A gente está aprendendo bastante aqui com você e se deleitando com as suas falas, mas infelizmente a gente tem que se caminhar para o final aqui, mas rapidamente a gente ficou muito curioso a respeito da história do seu nome, né? Que é um nome bem bonito, extenso, né? Com uma combinação cultural aí bem interessante. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu nome aí, e a gente já vai se caminhando para o final, e a Daisy vai fazer o fechamento. Certo. Como vocês podem ver, eu sou uma mulher negra, né? Então não sou asiática, não tenho descendência asiática nenhuma. Este cabelo é permanente, inclusive. Meu pai se chama João e a minha mãe se chama Maria. Minha mãe é parda e o meu pai é negro. E papai, quando ele era jovem, enfim, ele leu numa revista chamada Coleções de Reader's Digest. Eu me lembro, eu lia muito essa revista quando era criança, adolescente. Em Coleções de Reader's Digest,
Papai viu uma história, né, de duas princesas chinesas. Elas não uma se chamava Shang Li, a outra se chamava Xuen. Aí o que ele fez? Ele não mexeu um pouquinho ali. Falei, rapaz, quando eu tiver uma filha, ela vai se chamar Li Shang. E Que guardou isso para ele. lindo! Aí ele colocou um G que não existia no nome original, não tinha o G, e colocou o hífen, que não existia, né? Porque, obviamente, era Shang Li, aí ele trocou. Aí, quando eu nasci, minha mãe, na maternidade, disse para papai, vá registrar Laura. Eu. Quando o papai voltou do cartório, olha, Amparo, tá aqui o registro de Li Chanchuen. A minha mãe, quem? Que história, Li! O Li Chanchuen, né? É. Eu só vim descobrir o que significava o meu nome e como ele escrevia, né, em ideogramas chineses em 2005, quando eu estava no Instituto Rio Branco participando de um evento para pessoas afrodescendentes, e o embaixador perguntou, né, se eu sabia o que significava meu nome. Eu disse, não sei, não faço a menor ideia, tal. Eu contei a história para ele. Aí eu estava em Brasília e voltei para Recife para defender minha dissertação lá em Recife. Aí, quando eu tô em Recife, minha mãe me liga. Chanchuen, chegou um documento para ti do Instituto Rio Branco. A mamãe abre, porque eu só vou chegar em São Luís daqui a alguns dias. Quando ela abriu, olha, tem um negócio aqui escrito em chinês, todo desenhado. Aí, quando eu cheguei, eu vi que eram os ideogramas, né, que representam o meu nome. Aí tinha lá o significado: pessoa destinada ao sucesso, pessoa destinada a durar muito, enfim. E eu acabei tatuando só o Li aqui nas costas, porque se eu tatuasse o Shuedo, não ia dar certo, senão ia dar dor. Então, esse olhinho puxado aí, na verdade, talvez seja de origem indígena, não sei, dos povos originários, enfim, né? Origem indígena. Origem indígena. A minha mãe, ela é filha de um negro com uma mameluca. Ah, sim, tá Então, explicado. Nossa, somos brasileiras, né, Li? Acima de tudo, somos essa mistura. Nós, né, todos nós aqui. Li, é o seguinte, a gente queria ficar muito, muito tempo aqui discutindo. A gente quer que você volte mais vezes para o nosso programa, porque o papo realmente foi muito bom. É tanto que a gente ultrapassou bastante o tempo, mas a gente fez questão de manter a nossa conversa, porque é riquíssima. E a gente sempre conclui o nosso programa, né? E foi muito legal agora escutar a tua linda história, mas também perguntando o que você poderia oferecer de presente para a nossa audiência, né? O que você está vendo por aí, assistindo, lendo, né? Que dicas você poderia dar para quem nos escuta e para quem nos assiste? Certo. Eu sou uma pessoa nerd, eu sou uma nerd de carteirinha, alfabetizada com Tolkien, O Senhor dos Anéis, e a minha religião é Star Wars. Né? Eu costumo dizer que toda a minha vida ela culminou para que eu conseguisse ler, escrever e interpretar para poder mergulhar no universo de Star Wars. Então, agora eu terminei de assistir Mandalorian, que para mim é uma das séries derivadas do universo de Star Wars mais sensacionais. Ahsoka, que é outra série derivada do universo de Star Wars que me fez chorar em vários episódios. Dentro desse universo, para quem, né, por algum motivo esquisito no mundo não conheça, um dos filmes da saga que eu acho assim fundamentais para pensar várias condições humanas é o Rogue One, né, que é um prequel. Mas o que eu queria indicar, na verdade, dois conteúdos. Um é uma série e outro é um filme. O filme é o Radioactiva, sobre a vida da Lindo esse filme. Assisti. Nossa, Madame incrível. Curie. Sim. E, assim, é muito interessante porque mostra... Ali são dois processos, né? Primeiro, o processo da descoberta científica, da curiosidade, daquela comichão e coçadinha que faz com que você queira saber mais. E o quanto ser mulher na ciência é difícil. Gente, a mulher ganhou 2 prêmios Nobel. A mulher descobriu processos. A mulher descobriu 2 novos... elementos químicos, mas a carreira dela quase foi destruída por causa de uma questão pessoal. Depois que ela ficou viúva, ela teve um caso com um cara casado e, sabe, de repente... Todo o valor dela foi por terra, né? Foi por terra. Mas
houve alguma consequência para a vida do homem, do outro cientista? Nenhuma. Né? As consequências sociais naquele momento acabaram recaindo todas no colo dela, e tanto que ela quase não foi receber o prêmio lá em Estocolmo, porque, nossa, a sociedade não quer uma mulher assim, assim, assada, né, no meio das mulheres direitas. E o outro conteúdo é uma série da Netflix, que está na Netflix também, que chama Toda a Luz que Não Se Pode Ver. É uma minissérie em 4 capítulos com o Mark Ruffalo, o Hugh Laurie, né, nosso eterno e querido Dr. House. Tem também aquele ator alemão de Dark e uma menina cujo nome eu não vou conseguir lembrar agora, que ela faz o papel da filha do Mark Ruffalo. E ela é cega. E essa série ela se passa durante a ocupação de Paris pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A menina é cega, ela é ensinada a se movimentar pela cidade, pelo pai, e eles fogem para Saint-Malo, né, para não serem pegos pelos nazistas, mas por que eu estou indicando esta série aqui num podcast, né, de radiodifusores? Porque o principal personagem da série não são as pessoas, é o rádio. Nessa série é interessante porque mostra o rádio como uma arma de guerra, como os alemães usavam o rádio como uma arma de guerra, inclusive para identificar onde os inimigos estavam por meio da captura das emissões das rádios que eram proibidas, né? Como o rádio serviu como arma da resistência, e todo o enredo gira em torno da resistência francesa em Saint-Malo, a partir de uma estação clandestina de rádio, e como o rádio ele serve também, né, para unir pessoas, porque o personagem do menino de Dark, de nome agora eu não lembro, ele se conecta com a personagem que é cega, que é a francesa, filha do Mark Ruffalo. Então você tem ali um soldado nazista e uma garota cega francesa que se conectam por meio de conteúdos que são transmitidos pelo rádio. E o menino mesmo, que morava no orfanato, ele tem uma grande chance na vida, porque ele sabia mexer no rádio, ele sabia consertar, ele aprendeu sozinho porque ele era um grande apaixonado pelo rádio. Então, a história, na verdade, ela gira em torno de como esse meio de comunicação já centenário, ele foi tão fundamental num período sombrio, e ele continua, porque o rádio, ele é o meio massivo de comunicação que mais soube se adaptar ao longo dos anos. Verdade. Nós estamos aqui no podcast, que é um formato radiofônico. Exatamente. Que está na internet, está na televisão, está no rádio, ou seja, o rádio ele se reinventa. Rádio é né? flex, Então, é flex. O rádio é o rádio. É né? incrível, é mágico, é rádio. Caiu a energia, caiu a internet, você pega o seu radinho de pilha, liga ali, você está conectado no mundo. Então eu indico essa série por esse motivo, né, que é fantástico. Aí tem o Oppenheimer, que eu finalmente consegui assistir há 2 semanas atrás. Fantásticas as atuações. Nossa, e tem conexão com radioativo. É radioatividade. Radioativo. Tem conexão, né? Obviamente, né? Mas, enfim, é bem forte o filme. Bem forte mesmo. Bem forte. Bom, nossa, incríveis esses exemplos. Muito obrigada. Muito obrigada, Li. Eu também, né, queria só compartilhar uns... não vou comentar, né, por conta do nosso tempo, mas acho que a respeito do que a gente falou, tem alguns livros que eu fui lembrando assim que podem se conectar, né, com o que você foi trazendo aqui hoje. E eu lembrei do livro dos dados aos formatos, da Daniela Bertoc, que fala muito sobre a narrativa jornalística, né, a partir do algoritmo, a partir do digital, do multimídia. Então, um livro bem inteligente sobre isso. Queria também trazer Pós-Verdade, do Matthew d'Ancona também, né, que ele fala muito sobre a questão, né, discute a origem, né, e essa sociedade aí, né, plena de desinformação. Enfim... E, além disso, como você falou né, trouxe o tema feminismo aqui, de certa maneira, através do filme Radioativo, eu queria indicar 2 livros de uma grande amiga jornalista e escritora chamado Amigos que se Encontraram na História, e ela é Angélica Calil, Amigas que se Encontraram na História. Então,
né, fala da história de grandes mulheres, assim, da história da ciência, da política, da sociedade, e que se encontraram e conseguiram, assim, com essa amizade, mudar o mundo. Então, são histórias lindas e inspiradoras. Eu acho que aí vai na contramão do que a nossa pesquisadora viveu, né? Nossa Prêmio Nobel viveu, né? A respeito do que aconteceu aí na vida dela, pessoal, né? Então, a Marie. Então, assim, queria trazer essas dicas também enfim, deixar aqui para quem quiser acompanhar. Bruno, você tem alguma dica de hoje? Nossa, essas dicas foram sensacionais aí. Tô colocando na minha lista aqui os filmes para assistir, mas não, hoje eu não tenho nenhuma dica, não. Eu vou seguir a sugestão de vocês. Maravilha! Bom, gente, Li, foi uma alegria muito grande. Assim, essa entrevista foi um presente que o Setcast ganhou, tenho certeza. É algo realmente muito profundo. A gente saiu, né? Foi para o fundo mesmo, para as profundezas, a partir da sua pesquisa, a partir do seu brilhantismo enquanto acadêmico, enquanto jornalista. Então, eu só tenho a agradecer, dizer assim que a gente se sente honrado com a tua presença, que as portas estão abertas para as experiências que você estiver realizando, né, aí no fórum ou também com seus alunos, e que o espaço é todo seu e que você é a nossa convidada sempre especial aqui na casa. Obrigada. Ai, gente, eu que agradeço. E assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Então, depois que desliga as câmeras, eu fico, meu Deus, eu estava falando, dando entrevista, mas é porque realmente a gente na academia, a gente tem nossos rituais que eles são muito fechados, né? A gente acaba se fechando muito no nosso castelo. Sim. E essas oportunidades de sair e poder falar para uma audiência mais ampla, inclusive, né, a audiência que escapa do público tradicional do que a gente tem para falar, é sempre muito bom. Então, eu agradeço, isso faz com que a gente consiga levar a nossa mensagem mais longe. Bom, só queria agradecer. Maravilha, Li. Muito obrigada por sua participação. E só lembrando que aqui é o podcast Setcast, que é feito na Vem TV, com a apresentação do Bruno Martins e da Deise Feitosa. Produção de Letícia Meneguin, coordenação de Luana Bravo e Tito Liberato e direção executiva de Igor Moraes. A gente se espera no próximo episódio, que também vai estar cheio de novidades por aí. Fica ligado, fique com a gente.